TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 22 de abril, e você vai ver a seguir. Policiais militares do 26º Batalhão apreendem 17 quilos de drogas em Petrópolis e geram prejuízo de R$110 mil ao tráfico. Região Serrana do Rio registra queda nos índices de violência e bate recordes de prisões e apreensões. 2 homens são presos por furto à residência na Castelânia, em Petrópolis. Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4. Inscrições para o Enseja 2025 já começaram nesta segunda-feira. Vereadora de Três Rios participa da delegação brasileira no Fórum da Juventude da ONU em Nova York. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Policiais do Serviço Reservado do 26º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem de 28 anos na última quinta-feira na Estrada da Saudade, em Petrópolis. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida nesta ocorrência. Olha só. Com o homem foram encontrados 6.974 cápsulas de cocaína, 2.003 pedras de crack, 97 tabletes de maconha, um simulacro de pistola, um radiocomunicador, além de R$208 em espécie, totalizando 17 quilos de material entorpecente. A apreensão gerou um prejuízo de R$110 mil para o tráfico de drogas. Todo o material foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde o homem foi autuado e preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E ainda falando em segurança e ações policiais, dados do Instituto de Segurança Pública referentes ao primeiro bimestre de 2025 mostram avanços importantes na segurança pública da região serrana aqui do Rio de Janeiro. Em comparação com os 2 primeiros meses de 2024, os números revelam uma redução consistente, nos principais indicadores de criminalidade, como a letalidade violenta e homicídios dolosos. A região serrana não registrou nenhuma morte por intervenção de agente do Estado em 2025 e não registrou latrocínios desde outubro de 2024. A letalidade violenta caiu de 17 para 10 casos e os homicídios dolosos de 15 para 10 e tentativas de feminicídio de 5 para 2. Já os roubos de carga seguem zerados desde julho de 2023. Além disso, foram registrados aumentos significativos em ações de repressão ao crime, como prisões em flagrante e apreensão de drogas. As ações policiais também foram intensificadas. Houve um aumento de 29,1% nas prisões em flagrante, o maior número já registrado para um primeiro bimestre desde o início da série histórica em 2006. As apreensões de drogas também cresceram 21%, o maior número desde 2019. E olha só, 2 homens foram presos no domingo de Páscoa, dia 20 de abril, no bairro Castelânia, aqui em Petrópolis. O repórter Hugo Petersen é quem traz mais informações sobre essa ocorrência. Policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar prenderam 2 homens de 32 e 33 anos de idade em flagrante neste domingo. Os indivíduos foram pegos no momento em que furtavam uma casa no bairro Castelânia, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Com os homens foram encontrados uma roçadeira, um soprador de folhas e uma tesoura de poda. Os homens e todo o material apreendido foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde os acusados foram autuados no artigo 155 do Código Penal e permaneceram presos. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Hugo, muito obrigada pelas informações.
Bom, gente, olha só, a Caixa Econômica Federal paga hoje, terça-feira, dia 22 de abril, a parcela de abril do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social de final 4. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 668,73. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal vai alcançar 20 milhões e 480 mil famílias, com um gasto de mais de 13 bilhões e 600 milhões de reais. Além do benefício mínimo, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutris, que paga 6 parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Os beneficiários de 659 cidades receberam o pagamento no último dia 15, independentemente do NIS. A medida beneficiou moradores do Rio Grande do Sul, afetados por enchentes de abril a junho, e de mais 6 estados afetados por chuvas ou por estiagens. Além de todos os 497 municípios gaúchos, o pagamento unificado ocorreu em 169 cidades do Piauí, 12 de São Paulo, 10 do Paraná, 6 de Roraima, 3 do Amazonas e 2 do Rio de Janeiro. A lista dos municípios com pagamento unificado pode ser conferida na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social na internet. Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do seguro-defeso. A mudança foi estabelecida por uma lei que resgatou o programa Bolsa Família. O seguro-defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema, que é a reprodução dos peixes. E agora, falando em educação, o período de inscrições para o Exame Nacional da Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA deste ano de 2025, já começou nesta segunda-feira, dia 21 de abril. Os interessados têm até o dia 2 de maio para se inscrever por meio do sistema INSEJA. O mesmo prazo vale para solicitações de atendimento especializado e para o uso do nome social. Aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o exame é uma oportunidade gratuita e voluntária para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. As provas estão marcadas para o dia 3 de agosto. Desde 2002, o INSEJA é utilizado como instrumento para a certificação de competências adquiridas tanto no ambiente escolar quanto em experiências de vida e de trabalho. Os resultados são usados pelas secretarias de educação e institutos federais como base para a emissão dos certificados de conclusão do ensino fundamental e médio. Além de contribuir para a retomada da trajetória educacional de milhares de brasileiros, o INSEJA também orienta políticas públicas voltadas à educação de jovens e adultos. O exame permite ainda a elaboração de estudos e indicadores sobre o sistema educacional, sendo um importante instrumento de avaliação e referência nacional. E, gente, a vereadora de Três Rios, Bia Bogossian, participou mais uma vez da delegação brasileira no Fórum da Juventude de um Conselho das Nações Unidas em Nova York, na última semana. Essa foi a segunda vez que a vereadora da cidade do Centro-Sul Fluminense participou dessa delegação. Estamos aqui hoje começando o Fórum Internacional da Juventude das Nações Unidas e vem mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, representando as lideranças jovens do estado do Rio. Acompanha um pouco mais, a gente vai debater sobre desenvolvimento sustentável, sobre diversas pautas aqui. A vereadora de Três Rios, Bia Bogossian, participou pelo segundo ano consecutivo da delegação brasileira no Fórum da Juventude do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, um evento realizado na ONU em Nova York. Estamos aqui com a delegação de jovens lideranças brasileiras na ONU, no Youth Forum, que é o Fórum da Juventude que junta lideranças globais de vários países. A edição deste ano do Fórum tem como tema Juventude na Vanguarda, alavancando a ciência e a inclusão social para o desenvolvimento sustentável. Convocado pelo Conselho Econômico e Social da ONU, o evento é uma oportunidade para jovens de todo o mundo em debaterem e influenciarem tomadas de decisões sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável.
É um fórum que conta com mais de 190 países que estão aprendendo também com a experiência brasileira. E pra gente é muito importante ter uma vereadora tão jovem e articulada quanto você, Bia. Que tem liderado projetos no país que são exemplos para o mundo, como o COJOV, que é uma rede de jovens vereadores que está renovando a política e defendendo a democracia. O Fórum Político de Alto Nível analisa de forma especial neste ano os ODDs de saúde e bem-estar, igualdade de gênero, trabalho decente, crescimento econômico, vida na água e parcerias para os objetivos. As Nações Unidas, ela é um órgão que tem que cuidar do bem-estar também das pessoas. E é nas cidades que as pessoas vivem. Por isso que é tão importante a gente pensar como que vai traduzir os debates globais para quem vive em Petrópolis, Três Rios e na nossa cidade do Rio de Janeiro. Que são eles, a vida deles que a gente quer transformar. A delegação brasileira é formada por jovens líderes, representantes de organizações da sociedade civil, acadêmicos e autoridades públicas. Durante o evento, eles se conectam com redes internacionais para ampliação do impacto das atividades e fortalecimento de parcerias para projetos futuros. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E, gente, como hoje é terça-feira, vocês já sabem, é aquele dia de conferir os principais destaques do mundo do esporte e as atualizações aí dos últimos dias desde o início do feriadão de Páscoa. Então, claro, vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo.
Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje daremos destaque aos cariocas no Brasileirão, à Fórmula 1 e também ao ping-pong com Hugo Calderano. A gente começa essa edição falando sobre o Clássico dos Milhões. Vasco e Flamengo ficaram no empate em 0-0 no último sábado no Maracanã, em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão. Os destaques do duelo foram os goleiros Léo Jardim do Vasco e Agustin Rossi do Flamengo. Com o resultado, o Vasco chegou a 7 pontos e ocupa a 8ª posição na tabela. O Flamengo, agora com 11 pontos, perdeu uma posição e foi superado pelo agora líder Palmeiras, que tem 13. Hugo, foi um ótimo jogo, com, obviamente, destaque para os goleiros. Eu acho que o Léo Jardim ainda teve um destaque maior que o Rossi. Sem a menor dúvida, o Léo Jardim fez ao todo 7 defesas durante o jogo. Não foram defesas fáceis, ele fez pelo menos umas 4 defesas muito difíceis, algumas bolas que com outros goleiros sem dúvida nenhuma seria gols, ou até mesmo com o próprio Léo Jardim, em um dia que ele não estivesse tão bem, e realmente foi um clássico muito equilibrado, não podemos dizer muito equilibrado, mas o mais equilibrado que a gente teve esse ano, e que realmente os goleiros conseguiram brilhar mais que qualquer jogador. Isso aí, e o resultado não define a partida. Foi uma partida muito legal de se assistir, não foi digna de 0-0, eu acho que poderia ter inclusive sido 1-1, 2-2 até, porque foram boas chances para ambos os lados. A Flamengo jogando do seu jeito e o Vasco também, aproveitando com certeza mais os contra-ataques. O Vasco conseguiu se portar bem até nesse jogo. No início do jogo, no primeiro tempo até diria, o Vasco teve as melhores oportunidades da partida. A gente tem, além dos destaques, é claro, para os goleiros, e principalmente para o Léo Jardim, que ele foi o cara da partida, isso sem a menor dúvida. A gente tem que falar também que a gente teve ótimos jogadores de linha também. O Nuno Moreira jogou muito bem pelo Vasco, o Coutinho não fez uma partida ruim, o Gerson jogou muito bem pelo lado do Flamengo. O Wesley, que geralmente é um destaque do Flamengo, que eu acho que ele não brilhou tanto nesse jogo. O lado esquerdo defensivo do Vasco, que costuma ser um problema, dessa vez conseguiu anular bem até. Tanto o Wesley, pelo lado esquerdo, pelo lado direito do ataque do Flamengo, e também um outro jogador que eu acho que não conseguiu brilhar tão bem, mas por conta do outro time, por conta do Vasco em si, foi o Arrascaeta, que acabou, eu acho que ficou muito preso na marcação que o Vasco conseguiu organizar. E a gente viu nos últimos jogos do Flamengo em si, o Wesley sempre sendo um destaque ofensivo, apesar de ter ótimos números defensivos, ele exercia um papel crucial ofensivamente. E contra o Vasco, nos primeiros jogos no Carioca, isso não foi refletido. O Wesley não conseguiu jogar, tanto que as melhores oportunidades do Flamengo nesse jogo do Brasileirão surgiram pelo lado esquerdo, que é um lado, na teoria, mais fraco e menos criativo do Flamengo. É verdade, o Wesley e o Arrascaeta têm sido destaques ofensivos do Flamengo. O Arrascaeta, junto com o Verratti e o Pedro Raul, é um dos artilheiros desse campeonato e ele realmente não conseguiu jogar. Eu diria que dá até para destacar a ótima partida defensiva do Hugo Moura, que já jogou no Flamengo, é flamenguista, de acordo com a infância dele, mas que hoje em dia joga no Vasco e realmente fez uma boa partida. Ele realmente anulou o Arrascaeta nessa partida, que foi muito boa. E foi um clássico, como você mesmo falou, que terminou em 0-0, mas não reflete. O jogo poderia ter sido 1-0 para o Vasco, 1-0 para o Flamengo, ou até mesmo 2-2, 2-2, 2-1, porque realmente tiveram ótimas oportunidades no jogo, o Flamengo teve mais oportunidades, porque principalmente no segundo tempo o elenco do Flamengo é muito distante do Vasco, porque o time titular do Vasco ainda conseguiu equilibrar o jogo bem, mas na hora que começou as substituições, aí realmente o ritmo é muito diferente. Mas foi uma partida muito boa, um jogo bom de se ver jogar, um ótimo clássico, o melhor que a gente teve esse ano entre Vasco e Flamengo. Isso aí. E assim, a gente tem que destacar que o Flamengo, na minha visão, não teve tantos destaques tirando o Rossi. Não teve nenhum jogador que fala, nossa, esse aqui jogou muito bem. No máximo, o Gerson. O Gerson saiu cedo, porque quarta-feira o Flamengo joga pela Libertadores contra a LDU, um perigo, na altitude. É verdade, realmente o jogo na altitude é sempre complicado. Tem alguns jogadores do Flamengo que inclusive não vão jogar nesse jogo. É o caso, se não me engano, do Alan e do De La Cruz, porque eles não podem jogar. Se eu não me engano, o Alan tem uma questão realmente de saúde que ele não pode jogar. E o De La Cruz não se sente bem jogando na altitude. Então o Flamengo, querendo ou não, teve que poupar um jogador muito importante
porque vai precisar muito dele nesse próximo jogo. E além do Vasco, além do Flamengo, que joga na altitude, o Vasco também joga hoje, na terça-feira, contra o Lanús, aqui em São Januário. Aí é um jogo mais próximo, mais tranquilo. E a condição do Flamengo é muito mais tranquila que a do Vasco, né? O Vasco precisa realmente se esforçar muito em qualquer clássico, porque o elenco é mais curto e precisa fazer o ponto. O Vasco está numa situação muito menos confortável que a do Flamengo. E sobre esse jogo contra o Lanús, quais as suas expectativas? Olha, sinceramente eu acho que o Vasco é o favorito, porque os times brasileiros, eles, querendo ou não, pelo menos no papel, na teoria, eles são muito mais fortes que os outros times da Sul-Americana. Isso é fato em qualquer grupo, pode botar qualquer grupo da Sul-Americana, os times brasileiros normalmente são os mais fortes. Eu acho que o Vasco é o favorito, porém o Vasco está com uma certa dificuldade com o Fábio Carille, ofensivamente principalmente. Esse jogo contra o Flamengo, apesar dos pesares, foi uma boa atuação, levando em consideração o que poderia ser feito. Então eu acho que o Vasco tem tudo para ganhar, mas eu acho que não vai ser um jogo fácil, porque contra o Puerto Cabello, que foi o último jogo do Vasco na Sul-Americana, também em São Januário, contra um time tecnicamente muito mais fraco, só terminou em 1-0. Então, eu acho que pode acontecer qualquer coisa nesse jogo, mas, na teoria, eu acho que o Vasco tem tudo para ganhar. E contra o Flamengo, contra a LDU, qual é a sua expectativa? Então, jogo muito complicado, o Flamengo sempre sofre contra a LDU, principalmente na altitude. Eu acho que a LDU, por jogar em casa na altitude, tem uma vantagem muito maior sobre o Flamengo. Parece que na altitude os jogadores não importam, assim, importa mais quem tem fôlego. Porque, cara, na altitude todo mundo sabe que não é fácil jogar. É verdade, a altitude sempre é uma pedra no sapato para qualquer time brasileiro e qualquer time que não joga na altitude, porque é um jogo muito diferente. Falam muito que a bola vai muito mais rápido, que ela fica muito mais leve e é realmente muito difícil de se adaptar. Mas, Toledo, a gente já falou muito do Clássico dos Milhões e do Vasco e do Flamengo, a gente tem que partir para os outros jogos também. Agora no domingo, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo no reencontro dos dois últimos finalistas da Libertadores. O Galo fez 1-0 no Mineirão, conquistando a primeira vitória no Brasileirão. O gol da vitória foi marcado por Coelho de cabeça, após uma ótima batida de escanteio de Gabriel Menino. E o último carioca que jogou na rodada foi o Fluminense, que empatou em 1-1 com vitória no Maracanã. O time da casa abriu o placar com um gol de Cano. E na segunda etapa, o adversário conseguiu igualar a partida aos 44 minutos do segundo tempo com o Lucas Braga. Com o resultado, o Fluminense permanece na briga pelas primeiras posições com 10 pontos e enfrenta o Botafogo no próximo sábado pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Hugo de Botafogo sofreu contra o Atlético Mineiro fora de casa. Eu assisti o jogo. O Lianco, zagueiro do Atlético Mineiro, fez uma ótima partida. E o que você acha dessa temporada do Botafogo até agora? Olha, Toledo, a gente está falando desde o início do Carioca, que o Botafogo começou a jogar com os titulares mais tarde e que o Botafogo tinha uma série de questões, mas que o alerta não tinha que estar tão ligado, porque no iníciozinho de temporada o Botafogo tem um time forte, mas realmente a situação está ficando muito complicada para o Botafogo, porque o Botafogo não está só perdendo ou empatando, mas ele também não está jogando. O Botafogo não está conseguindo jogar bem, mesmo com os ótimos jogadores que tem. Não acho que seja um elenco tão forte como o do ano passado, porque a perda do Almada e do Luiz Henrique é muito considerável, principalmente do Almada. O Almada virou titular da seleção da Argentina e ele está fazendo uma função parecida com a do Messi na seleção. Então, realmente, é um jogador que é muito difícil de se substituir. Mas o Botafogo não está conseguindo jogar nem com os jogadores que tem, com uma proposta um pouco diferente. O alerta, eu acho que tem que ficar muito ligado para o Botafogo, porque a situação dele está se complicando cada vez mais. Esse jogo aí contra o Atlético Mineiro, além de ter perdido, não jogou nada. O Botafogo não jogou nada. Porque a gente espera também que o time continue aquele legado do ano passado. E não é o que está acontecendo. A gente viu no Carioca, o Botafogo foi muito mal. E agora no Brasileiro também não é um começo que agrada os torcedores. Exatamente. A gente sempre destaca, ainda tem muito campeonato. As coisas podem se acertar ainda. O time do Botafogo, como já destaquei agora, é muito forte, mas sem a cabeça pensando para montar o time, para conseguir fazer jogar, nem um time muito forte joga. A gente já viu isso com o time europeu, o time brasileiro. Realmente o Botafogo precisa se acertar
porque a situação tende a só se complicar se as coisas não mudarem logo. Mas a gente está falando do Botafogo, que perdeu e não jogou. A gente tem uma outra situação. O Fluminense não venceu, mas jogou muito bem contra o Vitória. E com um golzinho no finalzinho do jogo, foi inclusive um golaço do Lucas Braga, interrompeu a sequência de vitórias. O Fluminense do Renato Gaúcho tinha ganhado todos os jogos, mas empatou isso com vitória no Maracanã. O Fluminense vem jogando muito bem com o Renato Gaúcho. Expectativa era inclusive de assumir a segunda colocação, mas acabou que sofreu um empate no finalzinho do jogo. E assim, eu acho que nenhum torcedor mais otimista do Fluminense esperava o Fluminense nessa colocação no início agora do campeonato, porque no início o Fluminense estava com o Mano Menezes não jogando bem e nem ganhando. Agora o Fluminense joga bem e também somos 3 pontos quando necessário. Não foi o caso dessa partida, no detalhe, mas eu acho que o Fluminense pode brigar lá em cima, inclusive, essa temporada. Pelo menos classificar para a Libertadores é muito cedo, mas eu acho que pelo menos numa classificação direta ali para a Libertadores, eu acho que tem chance de conseguir. O Fluminense tem um elenco forte, o Fluminense se reforçou em comparação ao ano passado. Eu acho que o Fluminense não briga por um G4 não, acho que ele briga por um G6, que pode acabar virando G8, porque a gente tem outros times muito fortes nesse brasileiro. Mas eu acho que o Fluminense está embalado, o Renato Gaúcho, eu já falei isso algumas vezes, ele tem toda a cara do futebol carioca e combinou muito, tanto que em pouco tempo o Fluminense virou uma chave e ganhou 5 ou 6 jogos consecutivos e acabou empatando esse. E o Fluminense realmente, eu acho que deu uma bobeada, deu uma baixada na pressão, porque o primeiro tempo do jogo foi realmente um verdadeiro massacre do Fluminense. O Fluminense jogou muito bem, mas não conseguiu fazer o gol. E eu acho que o Fluminense, isso é no iníciozinho do trabalho, eu acho que só tem a se desenvolver e melhorar cada vez mais, porque esse time do Fluminense é qualificado e o Renato Gaúcho é um ótimo técnico. Inclusive, o Fluminense tem uma grande chance de classificar para a Libertadores pela Sul-Americana. Eu acho que com o futebol que vem jogando, tem chances muito grandes assim de conquistar a Sul-Americana. Apesar desse ano a Sul-Americana tá um pouco mais difícil do que nos últimos anos, eu acho que o Fluminense pode ser cotado como um dos possíveis finalistas aí. Eu também diria isso, eu diria que o Fluminense está lá, o Corinthians também é um dos favoritos. O Vasco, eu acho que se começar a jogar, o Vasco tem um time muito próximo do Fluminense, não diria que é do mesmo nível, mas um time próximo ao do Fluminense, mas que acaba que não está jogando ultimamente. Tem alguns times brasileiros ali que, se começar a engrenar mesmo, eu acho que tem tudo para fazer a gente ter pelo menos semifinal de todos os times brasileiros, porque os times estão bem fortes neste ano. Ia ser muito maneiro, né? Uma Copa do Brasil, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, a gente já viu até isso mais na Libertadores. Seria muito maneiro colocar 4 times nas semifinais, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Eu acho que esse ano é possível. Eu também acho que é possível e a gente só tem que esperar o andamento dos campeonatos e da temporada para a gente ver se isso vai acontecer. Mas, Toledo, já falamos muito de futebol, a gente teve outros destaques nessa semana. Pela terceira vez em 5 corridas, o lugar mais alto do pódio na temporada 2025 da Fórmula 1 foi dele, Oscar Piastri. No último domingo, o piloto australiano da McLaren sagrou-se vencedor do GP da Arábia Saudita em Jeddah e, de quebra, assumiu a liderança na tabela de pilotos. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, que largou na ponta, terminou em segundo, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. Verstappen perdeu a primeira posição após sofrer uma punição por uma manobra não permitida, tendo que acrescentar 5 segundos em sua parada nos boxes. Foi uma largada muito interessante ali, né, nesse GP. O Verstappen foi forçado, na minha visão, a ter que passar pelo lado de fora da pista e acabou sofrendo a punição. Naquela situação ali do Verstappen, a questão é que quando o Piastri ele larga melhor do que o Verstappen, na tomada da curva, que é chamada de apex, o Piastri está na frente do Verstappen. Então, ele tem a preferência na curva, porque uma questão muito interessante da Fórmula 1 é que, apesar de você estar correndo, que você está querendo ultrapassar de qualquer maneira o seu adversário, tem a questão de preferências e ordens que devem ser seguidas. E quando o Piastri consegue tomar a frente, o Verstappen tenta fazer a curva e automaticamente joga o carro para fora para aquela situação, para não bater, mas é uma manobra que o Verstappen já fez muitas vezes com outros pilotos, que é aquele negócio, ele toma na mão mesmo a posição,
só que do mesmo jeito que o Verstappen fez com os outros pilotos e os outros pilotos já foram punidos, agora deu um troco. O Piastri jogou duro também com o Verstappen e conseguiu assumir essa posição. Sem essa punição aí, possivelmente o Verstappen teria ganhado a corrida, porque ele terminou 1,5 segundos atrás do Piastri apenas. A Red Bull, pela primeira vez na temporada, foi o carro mais rápido dessa corrida. Então, uma situação muito interessante, porque foi uma manobra de Verstappen aplicada contra o Verstappen. E não tinha muito o que fazer, porque eu acho que se ele freia ali naquela situação, poderia causar tanto acidente com o pessoal que vem de trás, ou se não acontecesse, ele poderia até perder muito mais posição do que ele perderia com esses 5 segundos. Exatamente. Foi uma situação interessante porque logo que teve o acidente, logo que eles fizeram a curva, tivemos uma bandeira vermelha, porque teve um acidente entre o Tsunoda, que é companheiro do Verstappen, e o Gasly. E se não fosse por aquele acidente, o Verstappen e o Piastri eles poderiam ter alterado a posição, porque tivemos um safety car, e no safety car não pode alterar a posição. Se tivesse tido essa situação, se não tivesse tido esse acidente, possivelmente o Verstappen só teria dado a posição de volta para o Piastri e teria a oportunidade de ultrapassar ele novamente e não teria tomado essa punição. Então, uma situação que aconteceu com o companheiro de equipe dele, querendo ou não, pode ter dado uma leve prejudicada nele. Foi um acidente até que tranquilo, não foi nada demais, os dois ficaram bem, saíram tranquilo ali, mas foi uma rodadinha que acabou para os dois, acabou mal, né? Exatamente, os dois pilotos saíram da corrida e foi a principal emoção dessa corrida, porque realmente a corrida foi boa, tivemos algumas ótimas ultrapassagens, mas a emoção mesmo que aconteceu diferente foi nessa largada que teve a punição para o Verstappen e esse outro acidente. No resto, a corrida foi bem interessante, a gente teve uma ótima corrida do Piastri, do Verstappen e do Leclerc também, que num carro mais fraco ainda conseguiu se manter no pódio. Foi uma corrida interessante de se ver. Hugo, a gente já falou bastante de Fórmula 1, vamos falar de um esporte que a gente nunca comentou aqui, tênis de mesa. Exatamente, a gente tem que falar de tênis de mesa e tem que falar de Hugo Calderano. Olha, a gente nunca falou aqui no Correio Esportivo, mas o mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano venceu a Copa do Mundo de Tênis de Mesa no último domingo em Macau, na China. É o primeiro atleta não asiático europeu a conquistar esse título. Na final, o carioca de 28 anos derrotou o chinês Lin Shidong, número 1 do ranking mundial, por 4-1. No caminho, superou o chinês número 2 do mundo, Wang Chuqin, e o japonês número 3, Tomokazu Harimoto. Toledo, uma ótima conquista aqui para o Brasil. A gente sempre vê o Calderano nas Olimpíadas, é sempre uma esperança de medalha. E agora a gente vê que ele foi muito bem na Copa do Mundo e a gente, claro, fica muito feliz por ele também. Com certeza. Ele nas Olimpíadas foi muito bem, tinha grandes chances de chegar na final, mas acabou que não aconteceu. Foi muito azar ali e eu acho que essa sorte está voltando para ele. Né? Tomara, que a gente sempre está ansioso por Olimpíada. A Olimpíada está longe, mas está perto também, então é sempre bom. Exatamente, é sempre bom a gente ficar muito ligado nos esportes que a gente tem brasileiros. Isso aí. E assim a gente termina mais uma edição. Até a próxima. Logo, logo a gente está de volta trazendo as principais notícias do mundo dos esportes para vocês. Na quinta-feira a gente já volta com os meninos aqui com o Correio Esportivo para trazer mais atualizações sobre o mundo do esporte. Você confere aqui no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Pedro Alcântara é nomeado novo secretário do Meio Ambiente em Petrópolis. Rio de Janeiro recebe 744 mil turistas estrangeiros no primeiro trimestre deste ano. Castro se reúne com investidores e incentiva a instalação de empresa chinesa de energia renovável no estado do Rio de Janeiro. Caminhada Azul do GAAP tem nova data divulgada. MEC abre inscrições para apoio e financiamento de cursinhos populares. Enel oferece atendimento móvel para clientes em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E, gente, olha só, a Prefeitura de Petrópolis publicou no Diário Oficial da última quarta-feira a nomeação de Pedro Alcântara como secretário do Meio Ambiente. Ele assumiu no lugar do vice-prefeito Albano Batista, o Baninho, que solicitou a saída após apresentar problemas de saúde. E quem traz mais informações sobre este assunto pra gente agora é Francisco Schermon. Pedro Alcântara é formado em Engenharia Civil e possui pós-graduação em Meio Ambiente. Ele já atuou em outros cargos do município, como diretor técnico e operacional da Defesa Civil e diretor de regularização fundiária. O prefeito Ingo Rames também disse estar contente com a nomeação devido à formação técnica e projetos passados em que Pedro Alcântara trabalhou. O novo secretário também reforçou a importância da pasta do meio ambiente para o desenvolvimento da cidade e compromisso com a Agenda 2030 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecida pela ONU. O antigo secretário, Albano Batista, solicitou a saída do cargo por motivos de saúde, mas continua como vice-prefeito de Petrópolis. Francisco Schermon, para a TV Correio da Manhã. O turismo no Rio de Janeiro está batendo recordes no ano de 2025, nos 3 primeiros meses do ano. O estado já recebeu mais de 700 mil turistas internacionais e o número representa um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O turismo do Rio de Janeiro segue batendo recordes no ano de 2025. Entre janeiro e março, o estado recebeu 744.071 turistas internacionais. O número registrado representa um crescimento de 51,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 491.867 estrangeiros vieram ao estado. Na comparação de mês a mês dos dados deste ano em comparação ao ano passado, em janeiro houve uma alta de 46,7% de 2024 para 2025, quando 240.151 turistas internacionais visitaram o Rio de Janeiro. Em fevereiro, houve alta de 53,9% e 262.108 visitantes chegaram ao estado. Em março, a alta foi de 53,3%, com 241.812 estrangeiros visitando o estado fluminense em 2025. O número de visitantes estrangeiros que chegaram ao Rio neste período representa 48,7%, ou seja, quase metade do total registrado em 2024. No ano passado, 1.528.133 turistas visitaram o Rio. A meta da Secretaria de Estado de Turismo para 2025 é crescer 20% em relação a 2024, chegando à marca de cerca de 1.800.000 turistas internacionais. O avanço do turismo fluminense ocorre em um contexto de retomada do protagonismo do Aeroporto Internacional Rio Galeão, ampliação da conectividade aérea, fortalecimento de eventos estratégicos e crescimento da visibilidade do Estado em mercados emissores. Os bons números do turismo do Rio representam um impacto direto na economia, com geração de empregos, renda e movimentação de setores como hotelaria, alimentação e transporte, e também contribuem para consolidar o Rio de Janeiro como destino competitivo em nível global. Gente, olha só, ontem a gente falou aqui várias vezes sobre algumas coisas que o governador Cláudio Castro tem feito lá na China para trazer mais
melhorias aqui para o estado do Rio de Janeiro. E ele se reuniu na última terça-feira, ele se reuniu hoje com os executivos da Envision Energy para discutir e incentivar, por meio de benefícios tributários e apoio com infraestrutura, a instalação da empresa chinesa no estado do Rio de Janeiro. A multinacional planeja desenvolver soluções de baixo carbono para os setores da aviação e navegação. Esse encontro aconteceu em Xangai, na China. Segundo Cláudio Castro, investimentos como os que a multinacional realiza geram empregos qualificados, fortalecem a infraestrutura verde e consolidam o Rio de Janeiro como um hub de tecnologias limpas na América Latina. O Rio é o maior produtor de petróleo e de gás natural do Brasil. Além disso, o governo do estado investe na produção de 327 milhões de metros cúbicos ao ano de biogás e de 80 milhões e 300 mil metros cúbicos ao ano de biometano, ficando respectivamente na segunda e primeira posições no país. Quando eu falo que nós hoje recuperamos a credibilidade do Rio de Janeiro, ancorado em números. O estado do Rio tem se fortalecido como referência na geração de energia limpa por meio de projetos como o Corredores Sustentáveis. O programa, que visa substituir progressivamente o uso de diesel e gasolina nas frotas rodoviárias por gás natural veicular, conta com 14 postos de combustíveis adaptados. Há ainda o projeto piloto RJ Mobilidade Sustentável, que já utiliza 2 ônibus movidos a gás natural e biometano em linhas intermunicipais, capazes de reduzir em até 20% as emissões de gás carbônico, que é o principal agente do aquecimento global. Já o projeto de energia eólica offshore avança para ser o maior do Brasil. Em parceria com a Petrobras, o Rio de Janeiro tem potencial para gerar mais de 510 mil novos empregos. Reais que a gente hoje consegue trazer empreendimentos do mundo inteiro para o Rio de Janeiro, ancorado nessa nova credibilidade. O governador também se encontrou com o prefeito de Xangai, Gong Zhen. Na reunião, o Cláudio Castro ressaltou a importância econômica do Rio de Janeiro para o Brasil. Atualmente, o estado é responsável por 20% da arrecadação nacional, com 460 bilhões de reais por ano, e está em segundo lugar no ranking das exportações e terceira posição nas importações. O Rio também é o segundo maior mercado consumidor do Brasil, concentrando 40% do consumo. E, gente, olha só, a tradicional Caminhada Azul do GAAP, que é o grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis, já tem uma nova data para ser realizada. O repórter Hugo Petersen é quem traz mais informações sobre a realização do evento em Petrópolis, que foi adiado devido às fortes chuvas que atingiram a cidade no início de abril. A Caminhada Azul do GAAP vai ser realizada no próximo domingo, no dia 27 de abril, com concentração na Praça Dom Pedro às 8h30 da manhã. A caminhada seria realizada originalmente no dia 6 de abril, mas por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade naquele fim de semana, precisou ser adiada. A Caminhada do GAAP é um evento anual realizado em Petrópolis com o objetivo de conscientizar sobre o transtorno do espectro autista. Esse movimento reúne crianças, adolescentes, adultos, idosos autistas, familiares, profissionais da área, equipes escolares, terapeutas e todos que desejam apoiar essa causa. Mais do que uma caminhada, o evento é um momento de união, inclusão, respeito e solidariedade. E, gente, olha só, a partir desta terça-feira, o Ministério da Educação, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, abre as inscrições para a Rede Nacional de Cursinhos Populares, a CEPOP. A iniciativa vai selecionar 130 propostas de cursinhos gratuitos voltados a preparar estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e outros vestibulares que dão acesso às instituições de ensino superior. O edital foi publicado no site da Fiocruz. As inscrições poderão ser feitas no portal Prosas até o dia 6 de maio. Terão prioridade os cursinhos populares que não recebem apoio financeiro direto ou indireto. A relação com todos os inscritos deverá ser divulgada no dia 7 de maio no portal do MEC. O objetivo da Rede Nacional de Cursinhos Populares é garantir suporte técnico e financeiro para a preparação dos estudantes da rede pública socialmente desfavorecidos, em especial negros, indígenas e pessoas com deficiência que buscam ingressar no ensino superior. As propostas dos cursinhos deverão estar alinhadas às diretrizes curriculares nacionais do ensino médio e ao conteúdo programático do Enem, com carga horária mínima de 20 horas semanais. Também é necessário contemplar atividades complementares de promoção da saúde e de
de formação antirracista, anticapacitista e de promoção da cidadania. Segundo o presidente da União Brasileira dos Estudos Secundaristas, Hugo Silva, os cursinhos populares são trincheiras de resistência e de luta pela democratização do acesso ao ensino superior. Com investimento inicial de R$ 24.800.000 para o ciclo 2024-2025, a rede vai apoiar 130 cursinhos já no primeiro ano, beneficiando até 5.200 estudantes no Brasil. Até 2027, o valor global chega a 99 milhões de reais, com cerca de 324 cursinhos populares apoiados. Os principais objetivos da Rede Nacional de Cursinhos Populares são fortalecer cursinhos pré-vestibulares, populares e comunitários, elaborar orientações focadas no Enem para a estruturação e a implementação de ações de formação nos cursinhos da rede, preparar os estudantes ampliando a possibilidade de acesso ao ensino superior, principalmente de pessoas negras e indígenas, contribuir para a retomada do interesse do jovem brasileiro pelo Enem, que voltou a crescer em 2023, e contribuir para a ocupação de vagas em cursos de graduação de instituições federais. E olha só, a Enel Distribuição Rio vai levar o atendimento móvel para as cidades de Petrópolis, Saquarema e Niterói. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes aos serviços que são fornecidos pela companhia. E quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é Francisco Germon. A van da Enel estará em Petrópolis na próxima sexta-feira, na Estrada União Indústria, número 9726, em Itaipava. A unidade móvel vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas, realizando adesões, trocas de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas. A empresa também disponibiliza os canais digitais para atendimento. Mais informações estão no site disponível em enel.com.br. E nesta terça-feira, o serviço estará disponível em Jaconé, em Saquarema. Na quinta, os atendimentos acontecem em Niterói, chegando em Petrópolis na próxima sexta-feira, dia 25 de abril. Francisco Germon, para a TV Correio da Manhã. Francisco, obrigada pelas informações. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, nosso feriadão de Páscoa está chegando ao fim, mas amanhã ainda é feriado, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro. E claro, muita gente descansando ainda, e por isso eu já estou aqui ao vivo com a Ana Beatriz Tomás, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura, para quem tiver de folga conseguir se programar. Ana, então boa tarde. Amanhã ainda é feriadão, dia 23 de abril, aqui no estado do Rio de Janeiro pelo menos. Então como é que vai estar a previsão do tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Oi, Rafa, uma boa tarde para você que nos acompanha. E é isso aí, amanhã é o último dia desse feriadão que começou na última sexta-feira. Então, assim, pelo menos aqui em Petrópolis, como eu brinquei com o Eric na sexta-feira passada, o clima tá para quem gosta de descansar, para ficar mais deitadinho nas cobertas. Então, vamos ver a tendência aí para as cidades amanhã, último dia aí do descanso prolongado. E a quarta-feira em Nova Friburgo será de dia parecido com o de hoje, como mostra aqui no nosso telão. A previsão é de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e à noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Os termômetros devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o feriado amanhã segue essa mesma tendência de Teresópolis, com previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira. E à noite, muitas nuvens, mas tempo firme. E as temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Então a gente pode observar aqui, Rafa, que nas cidades da região serrana, o clima não vai estar muito quente não, vai estar mais para friozinho, como já tem sido essa semana. E em Paraíba do Sul, o dia amanhã será parecido com o de hoje, com sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, céu com muitas nuvens, os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. E para finalizar, em 3 dias, o dia será como em Paraíba do Sul, com dia de sol, muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Então, no sul do estado, ainda vai estar frio, mas com as temperaturas um pouco mais quentes do que na região serrana, mas seguindo a mesma tendência.
É isso mesmo, Ana, você falou bem. Olha, quem gosta de descansar debaixo das cobertas, vendo um filminho, esse feriado vai ser bom para isso. Os últimos dias do feriadão foram bem assim, né, Ana? Bem mais fresquinho. Teve muita chuva na segunda-feira, pelo menos aqui em Petrópolis. Hoje já não tá chovendo. E para amanhã, gente, tem até a possibilidade de chuva, mas é uma chuva bem passageira. Mas o frio, ele permanece. E eu não vou reclamar, eu sei que você também não. A gente adora esse tempo mais fresquinho. Então, gente, é isso, ó. Para quem vai estar de folga amanhã, já anota aí que é dia de ficar em casa vendo um filminho, porque vai estar aquele clima bem gostosinho para ficar embaixo das cobertas, como a Ana falou. Ana, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais, Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. Gente, amanhã é quarta-feira, é feriado, mas claro, eu estarei aqui com vocês, então temos aquele encontro ao vivo marcado a partir de 1h da tarde. Eu espero por vocês e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.